Bom, nessa parte aqui nós vamos começar a falar da psicopatologia dos personagens, né? E aí eu vou começar especificamente pelo Randall, que é um personagem muito interessante da série. Ele tem várias camadas, inclusive, de interpretação, no final das contas. E, assim como todos, mas o dele tem uma questão a mais que eu vou abordar aqui com vocês. E, obviamente, já que nós estamos falando da psicopatologia dos personagens, né, do entendimento psicopatológico dos personagens, eu vou abordar com vocês a neurose obsessiva no Randall, né? Então, é esse o meu aspecto aqui central de análise. Nós temos ali, desses 5 personagens principais, 2 que são neuróticos obsessivos, o Randall e o Jack, especificamente. Eu vou abordar isso com vocês também, porque o Jack tem um papel fundamental ali também. E a gente vai perceber, enfim, de que maneira isso vai ocorrer aqui. Primeiro de tudo, né, já que eu vou começar a abordar pelo Randall, talvez não seja essa a ordem que eu coloquei aqui no curso, mas eu já posso dizer pra vocês que o primeiro personagem que eu estou analisando aqui de fato é o Randall. Bora primeiro entender o que é a neurose obsessiva, para que depois, assim como eu vou fazer na histeria, enfim, para que depois nós temos só 2 estruturas nesse ciclo familiar ali primordial, né? Os 5 primeiros, Rebecca, Jack, Randall, Kevin e Kate. Então, nós temos ali histeria versus neurose obsessiva, né? A histeria ganha, tá? Depois eu vou explicar o porquê. Mas o modo de tentar entender o que é a neurose obsessiva, especificamente aqui no caso do Randall. Bom, de modo geral, a neurose obsessiva ela é uma resposta ao insuportável da sexualidade, do sexual, né? Do modo como isso vai ficar introjetado no nosso simbólico, né? No modo como a gente vai lidar com isso nesse processo de constituição psíquica. Esse é o primeiro ponto, né? Aquilo que se apresenta pra gente dos nossos próprios desejos, o modo como a gente lidou com isso, inclusive, vai culminar em autorrecriminação e culpa. Isso é a neurose obsessiva. Então, só para resumir isso para vocês, o neurótico obsessivo foi aquele que se sentiu demasiadamente amado. Mas lembrem que se sentir amado, ou seja, ser amado, do modo como você introjetou isso, justamente porque se trata de investimento libidinal, significa dizer que você foi demasiadamente investido libidinalmente. E como isso vai ser insuportável para você, isso vai necessariamente culminar em culpa, em autorrecriminação. Então, o neurótico obsessivo foi aquele que foi demasiadamente investido libidinalmente. Ele teve uma relação privilegiada com aquele objeto proibido que era a mãe, né? Então, o modo como vai tentar se modificar isso, justamente por isso que saiu da neurose obsessiva e não em outra estrutura, né, como a perversão ou até mesmo como a psicose, necessariamente vai ruminar nessa culpa, nessa própria autorrecriminação, e que pode ser um autoflagelo posteriormente e etc, né? Então isso também vai ser importante, porque a gente vai perceber depois do porquê que o neurótico obsessivo é aquele que tem como estratégia anular o desejo. Porque nessa anulação do desejo, inclusive do outro, por isso que ele quer transformar o outro em um outro morto, ele não se depara com o próprio desejo de tudo aquilo que ele já vivenciou ali na infância. Então olha só que interessante isso. Do porquê que o obsessivo é aquele sujeito que o tempo inteiro buscará se colocar à mercê do outro, de maneira subserviente, como um escravo de fato. O obsessivo é um escravo do dever, né? Como a gente até vê naquele livro lá, O Inferno do Dever. O obsessivo, ele é o livro da Denise Lachaud, né? O obsessivo, ele é um escravo, de fato, do dever. Ele é um escravo do outro, mas isso não é de maneira desimplicada. Ele só é assim porque ele tenta aniquilar aquilo que ele já viveu anteriormente. Então, se nós fôssemos entender isso, né, da maneira como isso se apresenta, só para que a gente consiga entender de modo geral, o obsessivo é aquele cara que, justamente porque se sentiu amado demasiadamente, ele vai tentar modificar isso no final das contas, né? Ele vai tentar modificar isso no próprio funcionamento que se terá ali na sua própria vida. Então o obsessivo vai tentar aniquilar qualquer possibilidade de se lidar com isso de maneira muito direta,
E por isso todas as tentativas dele de transformar o objeto de desejo, o objeto amado, um objeto mudo, calado, enfim, completamente paralisado, né? Porque paralisando o objeto você paralisa o próprio desejo. Eu vou mostrar como é que isso acontece aqui, especificamente com o próprio Randall. Bom, de antemão, já entendendo só esse primeiro início aqui, para que a gente possa, de fato, averiguar isso na vida do Randall, bora tentar entender quem é o Randall. O Randall foi um menino que foi adotado, né, por um casal que havia acabado de perder o filho biológico na maternidade. O casal teve trigêmeos, só que um nasceu morto, né, um natimorto desse casal. E aí, um luto não elaborado, um luto não vivenciado, foi completamente suplementado pela presença de um objeto para acoplar naquela relação. Ainda que a gente possa ver de maneira externa que não foi dessa maneira, mas psicamente foi dessa forma. E depois a gente vai ter as ressonâncias disso, de um luto não vivenciado. E aí, no mesmo dia que o filho nasceu morto, o Randall chega nesse hospital, porque ele foi deixado pelo pai biológico no corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros, primeiro o bombeiro que achou, né, tenta, porque tá com um casamento fracassado ali com a mulher, ele tenta levar para que eles, porque eles não tinham filhos, para que eles fiquem com aquela criança. A mulher disse que não era isso que ia salvar o casamento deles. Ele pega e leva para o hospital para entregar para adoção, no final das contas. E aí aquele pai que estava ali completamente desolado porque havia acabado de perder o seu filho, olha aquela criança e olha naquela criança uma oportunidade de tentar remediar, talvez, a situação. É como se, claro, que de maneira simbólica para ele, né, fosse o seguinte: olha, um filho se foi, mas outro veio, eu não posso deixar com que essa oportunidade passe, porque isso é um sinal de Deus, etc, etc, etc. E aí, ele apresenta ele para Rebeca, né? Olha só, eu quero te mostrar uma coisa aqui e eu queria aqui saber o que você pensa sobre isso, mas talvez isso seja uma oportunidade que Deus está nos dando e etc. E a Rebeca adota aquela criança. Olha só, eu estou dizendo que a Rebeca adota aquela criança. Eu não estou dizendo isso em vias legais necessariamente, mesmo porque isso é um processo que depois é que vai se dar. Eu estou falando isso em vias simbólicas. Porque todos nós, para existirmos, nós precisamos ser adotados simbolicamente. Eu posso ter um filho biológico que não tenha sido adotado simbolicamente. E o Randall foi adotado legalmente e simbolicamente. Isso é muito importante aqui. E aí a Rebeca adota aquela criança. Ela e o Jack adotam aquela criança, né? Para além de legalmente, simbolicamente. E o Randall se torna o filho perdido. E eu não estou utilizando essa anedota aleatoriamente. O Randall se torna o filho perdido porque é o filho que vem acoplar, suplementar a falta real de um objeto que se foi. O Randall, nesse momento, ainda que eles não tenham noção disso, ainda que isso não fique de maneira muito objetivada para eles, né, na externalidade, etc., mas o Randall é esse objeto que veio dar conta de um objeto que foi perdido. E isso é uma das formas, inclusive, que a gente percebe o superinvestimento que foi tido naquele objeto. Se nós pararmos para pensar, Kevin e Kate não foram super investidos psiquicamente, tá? Sobretudo Kevin, coitado. Eles não foram super investidos psiquicamente. O Randall foi, mas o Randall não foi por conta da cor da pele dele, porque ele era adotado necessariamente. O Randall foi porque ele foi um objeto perdido que foi achado, que suplementou uma falta. O Randall poderia ser vermelho. O Randall poderia ser indígena, coreano, whatever. Ele seria esse objeto, porque ele foi elencado a um patamar de objeto suplementar de uma falta real naquele momento. E a relação do Randall, né, com esses pais e com esses irmãos começou a se desenvolver, né? Aparentemente havia ali uma diferença. E é interessante porque
as pessoas ficam muito presas, né, nessa diferença externa. Ou seja, uma família branca que tem um garotinho negro. Mas não se trata disso psiquicamente. Eu vou entrar nessas questões que envolvem raça e etc. Mas não se trata disso especificamente. A diferença é pelo modo de tratamento e não pela raça. E o modo de tratamento não se dá pela raça. O modo de tratamento não se dá pela cor. O modo de tratamento se dá por conta de um objeto perdido que foi achado. É diferente. A relação, sobretudo, da Rebeca com ele se dá através disso. O que a gente vê ao longo da série, inclusive? Aparentemente, uma perspectiva, inclusive, do próprio Kevin, de que ele era um objeto super investido porque ele era negro. E é como se os pais quisessem remediar aquilo ali que era uma problemática da época. Eu tô falando aí de uma sociedade americana em que isso sempre foi, de fato, uma questão a mais. Remediar isso através de um super investimento. Só que não era sobre isso a questão. Porque se o Randall fosse branco, seria a mesma coisa. Isso na minha interpretação. O modo como eu enxergo isso psiquicamente ali com os personagens. E aí, a gente sempre vê realmente uma diferenciação, né, entre os filhos. É uma coisa... E assim, é uma coisa natural, né? É uma coisa completamente natural que se tenha essa diferenciação. Porque nós não somos iguais psiquicamente, de maneira identificatória. Os nossos investimentos, eles não são os mesmos nunca. Então nunca haverá uma única maneira de se lidar com aquele objeto. Sempre haverá várias formas de se lidar com objetos distintos. Isso é ok. E óbvio que nós vamos privilegiar um em detrimento de outros, etc, etc, etc. Ponto. Isso também é uma realidade muito bem posta. E com o Randall sempre foi dessa forma, né? Então, assim, visivelmente era um menino muito mais abonado, né? Abonado no sentido da própria diferenciação ali dos três, né? Muito mais investido, muito mais requisitado, inclusive, no próprio desejo ali por aquela mãe, né? Então, enfim, isso era visível ali naquela relação, né? Visível ali naquela relação desse tipo de questão. A gente tem uma diferença, inclusive, entre o Randall pra Rebecca e o Randall pro Kevin. Isso tem e o Randall pro Jack. Isso tem realmente uma diferença. Na Rebecca é uma questão identificatória com aquele objeto. No Jack é uma questão mais... E aí sim, né, de tentar remediar uma suposta diferença ali que se coloca de maneira muito diretiva, né? E aí a gente vai ver de que maneira isso vai acontecendo. Dito isto, né, dito essa pequena introdução aqui sobre a maneira como ele se apresenta, a maneira como ele é investido, inclusive, a gente já consegue ver vários traços, inclusive, de estrutura de maneira obsessiva no próprio funcionamento dele desde a infância, né? Então é um menino que sempre tendeu mais para a vida intelectual, para a área do pensamento, que havia ali uma espécie de isolamento emocional também, né? O modo como ele, diferentemente do Kevin, por exemplo, que era um galanteador, que era um Dom Juan, né? Um bom vivant ali com as mulheres desde muito pequeno, justamente por conta da via da sedução, que se tem muito presente na histeria, vou falar depois do Kevin. O Randall não, né? Sempre havia mais esse isolamento emocional, esse entendimento da área intelectual muito mais bem alocado ali, uma dúvida sempre muito presente, né? A dúvida obsessiva, né? Uma dúvida racional, inclusive uma certa passividade sexual. O modo como ele se relaciona com a Beth diz muito disso, dessa passividade, inclusive, sexual. Ele é, assim, olhando de fora, sobretudo no início e etc. Claro que ele tem alguns momentos em que ele não aguenta aquela relação, mas ele é o protótipo do marido obsessivo, entre aspas, um banana. Porque que normalmente as mulheres, as funções, né, maternas, elas se
se coloca muito evidente quando elas têm um relacionamento com um marido obsessivo, por exemplo, porque ele é um banana. O marido obsessivo é um marido banana, né? Boboca, de fato. E justamente por conta dessa passividade sexual e a passividade daquela subserviência obsessiva de acreditar que está sempre devendo ali algo para o outro. O modo de funcionamento moral extremamente rígido, né? Uma moral extremamente, inclusive localizada, rígida, uma competição extremamente exacerbada, né? A gente percebe muito essa competição exacerbada na relação com o próprio Kevin, isso é muito evidenciado. Não se trata somente daquela disputa fraternal de piana, que é completamente normal, mas de uma competição mesmo, medo de autoridade. Veja só o Randall com os professores dele ao longo da vida dele inteira. É um sujeito que se sobrepõe ali naquela relação, né? É um sujeito que se adequa ali a algumas questões, né? Então quer sempre fazer com que os professores o olhem de uma maneira diferenciada e por isso se coloca ali de uma maneira subserviente, etc. E uma rigidez, um controle tirânico ali. Essa é a vida do Randall e isso é a neurose obsessiva, de um modo geral. A gente consegue perceber isso em diversos momentos, né? O obsessivo submisso, ele falando justamente, né, desse modo como ele funciona ali com aquele medo de autoridade, o obsessivo submisso, ele se identifica com um traço tomado do próprio pai. É por isso que ele se submete. É por isso a submissão do próprio obsessivo, né? Uma identificação ali simbólica que acontece. E isso é muito evidente no próprio Randall, né? Porque o pai dele é o Jack. O pai de função paterna, de fato. Então não poderia ser de maneira diferente, inclusive. Ele se identifica imaginariamente com aquele próprio pai. Mas a gente também vai ter ramificações disso. E aí um dos pontos que eu quero trabalhar aqui com vocês sobre o Randall, para que a gente possa entender, né, o próprio modo de funcionamento, eu anotei algumas coisas aqui, eu vou pegá-las, alguns pontos. O primeiro ponto é aquele que eu vou trabalhar com todos os personagens, né, exceto com o Jack, obviamente, mas com todos os personagens que sofreram o luto da perda do Jack, né? Como é que foi a relação do Randall com o luto, propriamente dito, né? Então a relação do Randall com o luto é uma relação de muita culpa. E essa culpa ela não vem de maneira desenfreada, no sentido de que ela não vem sem uma origem muito concreta. É a origem que se dá no processo de piano. O obsessivo é aquele que sente muita culpa por desejar um objeto proibido, sobretudo de um objeto que ele também ama, porque ele se identifica com ele, que é a função paterna. Então, o Randall ele não sente só culpa porque ele não entrou na casa para não salvar o Jack, por exemplo. Para proibir que o Jack fosse, porque o Jack iria de toda maneira, porque é esse que é o Jack também. O Randall, ele sente uma culpa estruturante, porque ele desejou demasiadamente alguém que ele não poderia desejar, que é a própria mãe. E claro, para quem não está ali familiarizado, né, com a psicanálise, sempre por uma via inconsciente, simbólica, tá? Ele não tinha desejos diretos, né, incestuosos com a Rebecca, pelo amor de Deus, é sempre por uma via inconsciente, como todos nós. Nenhum de nós escapamos ao Édipo nesse sentido, como diria o próprio Nasio. Então a relação do Randall com o luto é uma relação de culpa, ponto. Uma relação de culpa, inclusive, que será arrastada por anos. Jessica, os outros personagens também têm uma relação ali com luto que se arrasta por anos, sim, mas o Randall, a maneira como ele vai lidar com isso é uma maneira, inclusive, de tentar calar isso. Percebam que, diferentemente dos outros personagens, sobretudo da Kate, que evidentemente é a que mais sofre nesse sentido externo, né, com a perda do pai, o Randall tenta calar isso, como o obsessivo sempre faria. Então eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar da casa, eu não vou para a faculdade que eu queria porque eu tenho que ficar próximo da minha mãe, eu tenho que dar conta disso, daquilo. Isso é uma tentativa de lidar com aquela dor fundamental proveniente dessa culpa. Muito bem instaurada, inclusive. Deixa eu só tentar tirar aqui. Não vai sair. Essa linha que tá aqui é por conta da luz. Mas bora lá.
Randall sente a culpa pela morte do pai, ponto. Isso é uma realidade, muito bem posta, inclusive. E o outro ponto que eu vou pegar aqui para fazer uma relação direta é que Randall, que tentou dar conta da vida inteira, né, da sua origem, por isso foi atrás da mãe biológica, por isso que foi atrás do pai biológico, e etc, 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 para tentar dar conta, né, para tentar remontar aquela cena inicial que não se fez parte, né, de maneira direta. Ele tenta isso, inclusive, na relação com a própria Deja. O que é a relação? E por que ele queria tanto a Deja? Porque poderia ser qualquer outra criança. Não, mas foi a Deja, especificamente. Primeiro porque ele se viu na Deja. Era uma garotinha negra que estava sendo adotada por uma família. Diferentemente, aqui, nesse momento, não é uma família branca. Mas era uma família também abastada. Era uma família, ainda que com todos os problemas ali financeiros, né? O Jack não era nenhum milionário, nenhum rico, nem nada, muito menos a Rebecca, mas é uma família que tinha condições de sobrevivência digna. Mesmo porque isso não seria tão difícil assim nos Estados Unidos, né? Diferente do Brasil, né? Então ele pegou a Deja como bode expiatório do seu próprio funcionamento, da sua própria tentativa de reconstituição de uma cena inicial. Ele quis dar pra Deja aqueles pais negros que ele não pôde ter e que se apresentavam de uma maneira tão importante para ele nesse processo, inclusive, de se enxergar ali, naquela relação. A série deixa isso de uma maneira muito interessante, né? Porque a gente pode questionar alguns pontos, mas a série tenta mostrar que é fundamental para uma criança negra que ela consiga se enxergar somente numa casa com pessoas negras também, ou num bairro com pessoas negras, ou num colégio com pessoas negras, para que ela tenha algum ponto de ancoragem. Só que isso é um pouquinho complicado em psicanálise, porque a gente não trabalha com esse corpo encarnado como se ele fosse o definitivo do que a gente vai introjetar simbolicamente. Porque senão a gente não teria possibilidade, não teria psicanálise, não teria inconsciente. Se o que é fundamental, se o que importa de fato é esse corpo encarnado. O corpo simbólico, a maneira como eu lido com ele sim é o fundamental. Só que tem uma questão aí. O Randall, ele não olha para aqueles personagens à toa, né? O cara da televisão, né? Da previsão do tempo, etc. Para que ele pudesse identificar e imaginar que eles poderiam ser os pais dele. Ele não olha para isso à toa. É porque o tempo inteiro é marcado para ele que ele é um garoto negro. Sem se dar conta. Rebecca faz isso, Jack faz isso, as pessoas ao redor fazem isso. Pessoas negras que olham para aquela família, olham com estranheza. Então percebam que não é uma questão biológica. Nossa, eu não estou me enxergando, eu sou negro. Não, mesmo porque o seu corpo ele é falado. A Dani já falou sobre isso. Quem quiser ver isso logo de maneira direta, lá no bônus que eu coloquei pra vocês sobre o corpo na psicanálise, a Dani faz essa relação. Ela fala justamente sobre qual é essa constituição do corpo simbolicamente pra gente. O nosso corpo ele é falado. Então não interessa no final das contas. Isso vai ser simbolizado de diversas maneiras. E a gente consegue perceber isso inclusive pelo modo como lidam com ele. Pelo modo como enxergam nele desde os primórdios, exatamente essa relação. Então, a relação do Randall com a Deja é uma relação de tentar remediar aquilo que vivenciou e de reconstituir uma cena inicial. Ponto. É exatamente isso. Eu já falei aqui, que eu tô vendo a lista que eu coloquei, né, de pontos aqui. Já falei da relação com a Rebecca e com o próprio Jack, né, o Jack por vias identificatórias e por isso a culpa, etc., e a Rebecca por esse super investimento que foi tido ali na infância. Agora tem uma questão aqui que pra mim é interessante, porque eu vou finalizar inclusive a análise do próprio Randall aqui, exatamente pegando esse ponto, porque o Randall pra mim ele é o protótipo, e a série mostra isso, de um ressentimento assim, fundamental que nós temos hoje em dia. O Randall, ele tem culpa por ter vivido numa família estruturada, uma família que teve condições de ir atrás, de correr atrás das coisas para ele, que não o subjugava pela cor da pele, que não o tratava nesse sentido, né, de uma maneira inferior,
e etc, etc, etc. Isso é insuportável para ele, assim como é insuportável para todos aqueles que são ressentidos hoje em dia. E daí, inclusive, é que surgem os justiceiros sociais. O que é um justiceiro social? É um ressentido, no sentido psicanalítico. Ele não quer, no final das contas, de maneira direta, né? Ele não quer a paz mundial, ele não quer o fim das diferenças, ele não quer nada disso. Ele quer só simplesmente ficar arrastando corrente e arrastando aquela culpa fundamental por ter tido uma vida boa. É isso que é o justiceiro social. Tem um filme que eu vou deixar aqui pra vocês como dica, pra que vocês entendam do que eu tô falando, que se chama, é um filme baseado num livro, inclusive de um prêmio Nobel de literatura, que é o professor Philip Roth. Assim, ele é um absurdo, um puta de um romancista. Né? Eu indico tudo o que o Philip Roth escreve. Sobretudo, o meu preferido é o Pastoral Americano. E aí, enfim, pra quem não gostar do livro, no sentido de gostar de ler o livro, eu indico o filme, que o filme é muito bom também, né? Nesse filme, a gente vê uma menina, né, que cresceu numa família completamente estruturada nesse sentido, uma família burguesa, rica e etc, 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 que se rebela por conta da boa vida que sempre teve. E tenta remediar isso com pautas inacessíveis, impossíveis e, enfim, que não tem lógica sendo postas na realidade dos fatos. E o filme mostra com um brilhantismo do Philip Roth, né, porque o livro é dele, quais são as consequências desse tipo de ressentimento. No que isso nos leva, no final das contas, né, nas últimas consequências ali da nossa vida. E isso a gente percebe, claro, que em uma escala menor, né, uma escala completamente menor aqui na vida do Randall, a gente consegue perceber isso também. O cara é querer simplesmente pleitear algo que não era seu. O cara é querer criar toda uma discussão nova por conta de racismo que ele nunca sofreu nesse sentido da família, especificamente. A série mostra episódios de racismo muito bem evidentes. Mas em relação à família, em relação ao Kevin, você pode tentar maquiar da maneira como for, mas racismo de fato não houve. O que houve foi disputa fraternal, que faz parte da nossa constituição psíquica. Você pode tentar colocar essa culpa da maneira como você bem entender, mas não houve nos fatos. Houve em diversos outros momentos. Houve quando a menina diz que quer beijá-lo pra saber como é que beija alguém da cor da pele dele. Houve quando o pai da menina que ele vai pegar pro baile diz que não consegue entregar a mão da filha pra um garoto que nem aquele. Isso é racismo. A gente não pode menosprezar uma evidência direta colocando em abstrações, porque a gente diminui a dor de pessoas que sofrem na realidade com isso. É isso que justiceiros sociais fazem. É isso que movimentos coletivistas fazem. Eles não estão preocupados com o indivíduo, com a pessoa, com o sujeito que sofre. Eles estão preocupados com as pautas ideológicas. Isso já está muito bem posto, inclusive. Não se trata de o que se fala, mas quem fala, por exemplo. A gente consegue ver isso de maneira muito evidente, a todo momento, inclusive. E o Randall, justamente por aquela posição em que ocupa e pela culpa fundamental que abarca a vida dele, por conta disso tudo que a gente já discutiu aqui, ele se coloca nessa posição. E ele vai pleitear lugares que não são deles. Então ele se incomoda quando o pai do Malik, né, ele enxerga eles de uma maneira burguesa. Olha, eu acho que ele tá me vendo como um burguês. Mas você é! E não há problema nenhum, porque você trabalhou pra isso. Estudou que nem um condenado. É mérito seu. Mas não pode. Essa culpa irracional, travestida de ressentimento, ela toma conta de si. E aí a gente chega no ponto de se questionar até mesmo a vivência com um irmão que não foi nem de longe um irmão racista, por exemplo. Isso tudo, né, para que a gente possa entender que todas essas questões,
elas são provenientes de um funcionamento estruturante, que no caso específico do Randall é um funcionamento neurótico obsessivo. E todas as consequências, né, as ressonâncias disso, desses conflitos entre a obediência, o desejo, o próprio modo dele de funcionar, né, a própria saída psicopatológica, né, pela ansiedade, por exemplo, as crises de ansiedade são provenientes dessa angústia, dessa culpa por essa via sexual. Tudo isso é possível, no final das contas, porque houve ali um superinvestimento na figura desse objeto específico, que aqui, especificamente, é o Randall.